Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Para a nossa conversa de hoje, nós vamos mergulhar num texto com mais de 2.500 anos, mas que parece ter sido escrito para ontem, sabe? E que abala as estruturas, né? Totalmente. A gente está falando do capítulo 45 do livro de Isaías. É um texto denso, cheio de declarações, assim, muito audaciosas. E para guiar a gente nessa análise, vamos usar como base a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, né? Exato, principalmente os comentários do John R. Martin, que são fantásticos para esse trecho. Sim, eles ajudam a gente a desvendar as ideias centrais. É isso. A gente quer explorar a soberania de Deus na prática. O que significa ele usar um rei estrangeiro que nem o conhecia e como uma mensagem que parecia para um povo só vira um convite para o mundo inteiro. Vamos lá. Ok, vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa com uma ideia que para a época era teologicamente explosiva. Sem dúvida. O primeiro versículo já diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Se a gente parar aqui, a palavra ungido hoje talvez soe só como algo sagrado. Mas o impacto era outro, né? Exato. Um rei persa que adorava outros deuses sendo chamado de ungido pelo Deus de Israel. Isso não é só surpreendente, é quase um escândalo, não era? Era um completo escândalo. E entender a profundidade disso é a porta de entrada para o capítulo todo. No Antigo Testamento, ungido, em hebraico, Mashiach. A raiz de Messias, certo? Exatamente. Era mais que um título. Era uma identidade. O ungido era o representante de Deus na terra, o guardião da aliança. Tipo Saul, Davi. E isso, pense nessas figuras, eram os centrais para a identidade de Israel. Chamar Ciro, um estrangeiro, o líder do império dominante, de ungido de Yahweh, era impensável. O comentário do Martin ressalta que, como Israel estava no exílio, sem seu próprio rei, Deus basicamente contrata Ciro para o papel. Uma contratação divina. E o texto mostra que essa contratação veio com todo o suporte, né? Ah, com certeza. A missão de Ciro era dupla: libertar Israel e executar o juízo de Deus. E a forma como Deus promete fazer isso é, assim, cinematográfica. É uma imagem muito forte. Versículos 2 e 3. Eu irei adiante de você, quebrarei os portões de bronze, darei a você os tesouros escondidos. Isso é poder avassalador. Deus está literalmente demolindo os obstáculos no caminho dele. Exato. E é fundamental conectar isso ao propósito, que o texto deixa claro logo depois, no versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Ou seja, não foi por acaso. De jeito nenhum. As conquistas de Ciro, que foram impressionantes historicamente, sabe? Ele derrotou impérios que pareciam invencíveis. Lídia, a própria Babilônia. Isso. A perspectiva de Isaías é que nada disso foi só genialidade militar. Foi tudo orquestrado por Deus para restaurar seu povo. É um movimento geopolítico global com uma motivação, assim, íntima, pactual. E isso leva a gente para o ponto que, para mim, é o mais fascinante. No fim do versículo 4, Deus fala para Ciro: eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Esse trecho é incrível. Ciro está no centro do palco da história, sendo empoderado pelo Criador. E ele nem faz ideia. Como pode? Essa é a demonstração máxima do tema do capítulo: a soberania de Deus. O texto frisa isso para mostrar que os planos de Deus não dependem da nossa fé ou do nosso conhecimento. Ele não precisa da nossa permissão. Exatamente. Do ponto de vista dele, Ciro só estava expandindo seu império. Mas na visão panorâmica da história, ele era uma ferramenta precisa nas mãos de Deus. E isso magnifica o poder de Deus de uma forma absurda. Então Deus está no controle. Mas o profeta parece sentir a necessidade de reforçar isso, né? Quase como um refrão que fica martelando ao longo do capítulo. É exatamente um refrão, a espinha dorsal teológica. A frase, eu sou o Senhor e não há outro. Aparece o tempo todo. Várias vezes. O comentário de Martin até aponta aos versículos 5, 6, 14, 18, 21 e 22. Isso é uma declaração de guerra. Guerra? Como assim? Pensa bem, Israel estava mergulhado na cultura politeísta da Babilônia, com deuses como Marduk. A Pérsia também tinha os seus. Certo. De que só ele é Deus,
O texto está atacando de frente todos os outros sistemas de crença. A mensagem é: todos os outros deuses são vácuo, uma ilusão. Só existe um que haja na história. E essa soberania vai para áreas que podem deixar a gente desconfortável. O versículo 7 é talvez um dos mais difíceis de digerir. Assim. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. A ideia de um Deus bom que cria os conflitos, isso soa problemático para a gente hoje, não? Gera muito debate, sem dúvida. A chave, e o Martin ajuda nisso, é entender que não se fala do mal moral, do pecado. A ideia de soberania absoluta sobre os eventos. Sobre história. Isso. O que pra gente parece calamidade ou conflito, a queda de um império, uma crise, não acontece fora do controle divino. É como um tecelão trabalhando num tapete enorme. Gosto dessa imagem. De perto, a gente só vê fios escuros. Nós, um caos. Mas o tecelão que vê o desenho completo sabe que até os fios escuros são essenciais para o resultado final. E o profeta usa uma analogia parecida para encerrar a discussão, né? A imagem do olheiro e do barro. Exatamente, a partir do versículo 9. Ai daquele que discute com o seu Criador. Será que o barro pergunta ao olheiro, o que você está fazendo? É uma analogia muito poderosa. E é importante colocar no contexto, o alvo da crítica ali eram os israelitas no exílio, que provavelmente estavam reclamando. Como assim Deus vai usar um pagão para nos libertar? Exatamente isso, não faz sentido. A analogia é um jeito de dizer: quem são vocês, a criação, para questionar a sabedoria do Criador? Não anula nossa responsabilidade, mas estabelece a autoridade de Deus sobre o destino das nações. Ok, então o quadro está pintado, Deus é soberano, usa quem quer e seus planos são incontestáveis. Mas para quê? Qual o objetivo final de toda essa demonstração de poder? Porque na segunda metade do capítulo o foco se abre de um jeito impressionante. O tom muda, né? Completamente. A conversa sai de Israel e se torna universal. E responde aquela pergunta: será que esse Deus todo-poderoso é só um Deus tribal? E a resposta é um grande não. Um sonoro não. Os versículos 14 a 17 pintam um quadro futuro, que Martin, na análise que a gente usa, interpreta como uma referência profética ao milênio. Aquele período futuro de paz e justiça. Isso. E a profecia descreve nações gentias, potências como o Egito e Etiópia, vindo voluntariamente e se curvando reconhecendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. É um contraste brutal com o que é dito sobre os ídolos. Total. Enquanto essas nações se voltam para o Deus verdadeiro, os adoradores de ídolos, nos versículos 16 e 20, ficarão envergonhados. Aquela imagem de alguém carregando um pedaço de madeira que não pode salvar é quase patética. A futilidade da idolatria é exposta sem dó. E o texto vai além, ele faz um convite direto, isso é o mais incrível. Um convite. Sim, a partir do versículo 20 é um chamado explícito aos que escaparam das nações, aos gentios. O argumento de Deus é lógico. Venham, discutam comigo. Quem mais poderia ter anunciado a ascensão de Ciro com 1 século e meio de antecedência? Nenhum ídolo de madeira poderia fazer isso. Exato. A profecia cumprida é a credencial de Yahweh. Então a escolha racional é abandonar os ídolos e se voltar para o único Deus que prova sua palavra. E aí a gente chega no clímax desse convite no versículo 22, que é: nossa, uma das declarações de salvação mais abertas de todo o Antigo Testamento. É linda demais. A voz de Deus ecoa: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso transcende completamente as fronteiras de Israel. É um chamado global. É a consequência lógica de tudo, né? Exato. Se só existe um Deus soberano sobre toda a terra, então a salvação que ele oferece também tem que ser para toda a terra. A promessa que vem depois no versículo 23. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Aponta para esse reconhecimento final. O comentário do texto explica que nem todos farão isso para a salvação. Para alguns será submissão no juízo. Mas a promessa de esperança é clara. O plano que começou com um ato geopolítico revela seu propósito.
oferecer salvação a qualquer um, de qualquer lugar. Uau! É uma jornada em tanto dentro de um único capítulo. Se a gente fosse resumir as grandes ideias, acho que ficariam 3 pontos principais. Vamos lá. Perfeito. O segundo ponto seria a unicidade de Deus. A repetição de que não há outro é um desafio atemporal a qualquer tipo de idolatria. Seja uma estátua de madeira ou poder, dinheiro, ideologias hoje. Exatamente. E por fim, a universalidade do plano de salvação. O que começa como um plano para libertar Israel se revela um convite de braços abertos para todos os confins da terra. A salvação nunca foi para ser um segredo, mas uma luz para as nações. Para a gente terminar, fica um pensamento para reflexão. O capítulo mostra Deus usando Ciro, alguém que nem o conhecia, para realizar um propósito gigantesco que abençoou seu povo e mudou o curso da história. O que isso poderia nos sugerir sobre como enxergar propósito e ação no mundo hoje? Talvez a mão divina esteja agindo de formas e através de pessoas que a gente jamais esperaria, em lugares que nem sequer olhamos. Que Deus abençoe a todos